Santo é o Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus, né? Ele é santo. Na palavra do Senhor diz, seja santo como eu sou santo. Amém? Então nós temos que a palavra do Senhor diz que sem santidade não haverá o Senhor. Não é verdade? Então que nós sejamos imitantes de Cristo. Glória a Deus, né? Cristo é a verdadeira alegria, na verdade. Nós temos que alegrar no Senhor. Porque muitas das vezes, né, o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria tem no amanhecer, não é verdade? Muitas coisas que a gente ouve, né, que as pessoas falam, passou por isso, aquilo, outro, mas no outro dia é só alegria, né? Porque Deus é conosco, não é verdade? Deus é maravilhoso. Então, sofra antes da hora, né? Serve Jesus, ora para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém? Glória a Deus. Vamos à palavra de Deus. Glória a Deus. Vamos abrir em Mateus. Mateus. Glória a Deus. Vamos em Mateus. Mateus capítulo 2. Mateus capítulo 2, o versículo é o versículo 1. Glória a Deus. Amém? Quem já achou diz amém. Amém. Glória a Deus. Nós estamos preparando, né, para esse grande dia. Nós temos que estar na presença do Senhor. Não é verdade? Que se não fosse Ele, nós não estaríamos nem aqui. Não é verdade? Deus, Ele é maravilhoso. Mateus 2, capítulo 2, versículo 1. E tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se e toda a Jerusalém com ele. Então, eles perguntaram, né, de onde está aquele que é nascido rei dos judeus. Irmãos, vamos fazer uma pergunta, né? Jesus, naquela época do rei Herodes, momentos de guerra e ódio dos judeus e romanos, e foi no meio do ódio, né? No meio da violência, do sofrimento, não é verdade? Havia guerra, né? Guerra entre eles, né, entre o rei Herodes, né, com os judeus. Então, ali, Jesus passou ali, nasceu no meio daquele sofrimento. E hoje não é diferente, né? Hoje nós temos também passado por momentos difíceis nas nossas vidas. Tribulações, apertos, né? Muitos tipos de apertos, situações difíceis, né, diversas nas nossas vidas, né? Mas aí, irmãos, eu faço uma pergunta. E nós, né? E nós, vocês, nós, de onde nós viemos, não é verdade? Uns vieram de muito longe, assim como os reis, os magos, né, vieram de muito longe. Nós viemos de lugares, cada um vem de um lugar diferente, né? Naquela época, né, viemos do espiritismo, catolicismo, né, ateus e outras coisas mais. Antes de nós conhecermos o nosso Jesus, né, nós viemos de diversos lugares diferentes, daqui e dali, né? E nós éramos um tempo que acompanhávamos os nossos pais, né, naquele tempo, e nós ali não conhecíamos o nosso Jesus, né? A estrela, né? O que guia, o que nos guia. Hoje não, hoje nós sabemos que nós temos ali um ponto, né, certo, né? Nós temos que seguir Jesus, a estrela que nos guia, não é verdade? Em direção certa, né?
perguntaram onde está aquele que é nascido do rei judeus, porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se e toda a Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhe onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram, em Belém, da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és o menor entre os capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que é de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente dele acerca do tempo em que a estrela lhe aparecera. Então já surgiu ali um certo, despertou ali Herodes, exatamente acerca do tempo em que a estrela, ele já estava preocupando quem viria, porque sendo que ele era o rei, Herodes, antes dele, para ele não existiria nenhum, ele era o rei, então já despertou ali alguma coisa ali, nele. Então, versículo 8: E enviando a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando os achardes, participemos, para que também eu vá o adore. Então despertou ali uma curiosidade, vai adorar nada, só para despertar uma curiosidade, quem era ele, quem era esse menino, quem era o rei Jesus que vai nascer. Então ali era só preparando uma preparação, despertou ali uma curiosidade nele, foi só, vai lá, vai saber quem que é, vai depressa, mandou ele ir depressa, vai depressa a Belém, assim como ele enviou, vai lá depressa, vai ver lá, para quem também eu posso adorar. Então, irmãos, veja bem, quando alguma coisa acontece na vida da gente, de coisas boas na vida da gente, tem muitas pessoas que despertam inveja, ciúmes, inveja, principalmente quando as coisas para nós começam a se dar bem, parece que as pessoas despertam alguma coisa assim de curiosidade, por que eu também vou ver, talvez também eu vou ver se é comigo também vai acontecer a mesma coisa, vou saber que porque a grama do vizinho está mais verde do que a minha, não é verdade? Porque fulano ganha mais que eu, porque aquela casa ali, aquela cor está pintada diferente, cor que eu nunca vi, ficou bonita. Às vezes desperta muitas invejas das pessoas, irmãos. Muitas coisas, só de cargo. Aquela pessoa ali não tinha nada, agora já tem ali. O que aconteceu com ela? Será que ela está ganhando bem, mudou de emprego? Será que ela está vendendo droga? Será que ela está fazendo isso, aquilo, outro? A pessoa não pode melhorar um pouquinho, já fala que está vendendo droga, fazendo coisa errada, para estar ganhando tanto tempo desse, mas não sabe que Deus é conosco, que Deus pode fazer nas nossas vidas, porque Deus tem feito maravilhas e nós sabemos que Deus tem para nós coisas grandes, não é verdade? Então aquele que está em Cristo, irmãos, é isso, é nova criatura. Deus oferece a gente coisas boas, mas para a gente tem que obedecer, não é verdade? Tem que obedecer os mandamentos, os estatutos, tem que crer no Senhor Jesus, não é verdade? Nós estamos no propósito do Senhor, que na promessa do Senhor. Eu e minha casa seguiremos ao Senhor, nós temos que trazer nossos familiares à casa do Senhor, nós temos que ir, pregar o Evangelho a toda criatura, então nós temos servos do Senhor. E como nós estávamos ontem evangelizando, obreira Zé? Aí eu falei assim, não, eu sou uma serva do Senhor. E você, obreira Zé, é o quê? Conserva. Não é verdade? Então nós estávamos fazendo a obra para alegria. Não sei como que eu falei, eu sou conserva, e a obreira Zé é minha conserva, Glória a Deus por isso. Então, no versículo, continuando no versículo 9,
E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinha visto no oriente ia diante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Olha a estrela que guia. Essa estrela, né? A estrela que nós temos que nos guia em todo lugar. Nós temos que seguir Jesus, né? Ele é a estrela, ele que brilha. Não importa quem está te humilhando, não importa quem está querendo ali o pior, que deseja o mal, não importa quem critica, que já vai para a Bíblia, vai para a igreja, não importa. O que importa é que nós temos que seguir Jesus, a estrela, né, da manhã, é verdade? O nosso Deus, o nosso Jesus que brilha, né, que Ele está aqui presente nesse momento, nessa hora, nos preparando, né, para o dia de amanhã, o dia de depois, o dia que é de vir. É Ele, é Jesus, o nosso Jesus, não é verdade? Ele nasceu, nosso Jesus nasceu. Que lindo, nós temos que agradecer, nós temos que ser grato a Deus por ter enviado o único Filho, né, para nos salvar, para morrer no nosso lugar. O que importa é esse, importa que nós sabemos que Deus, Ele é maravilhoso. Deus, Ele é lindo, né? Por isso que nós estamos aqui hoje, né? Porque Deus permitiu que nós estamos aqui hoje. Ontem, o que passou de ontem não lembra mais o que aconteceu ontem. Se foi coisa boa, se foi coisa ruim, né? O que importa é que nós estamos hoje vivos na presença do Senhor. É verdade? E continuando, e vendo eles a estrela, né, o versículo 10, né? E vendo ele a estrela, alegraram-se muito com grande o quê? Nós temos que nos alegrar com cântico, júbilo. Dá glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Por estar aqui no meio desta manhã com Jesus. É alegria. Nós temos que nos alegrar na presença do Senhor. O menino nasceu, o menino Jesus nasceu. A verdade, nós temos que nos alegrar. O coração nosso tem que estar alegre. Não importa se ontem sofreu alguma coisa, porque nós no mundo teremos aflições. Não é verdade? O que Jesus passou por nós, irmãos. O que Ele passou por nós? O que nós temos feito hoje? O que nós temos para oferecer de bom para Jesus hoje? É nos alegrar, é agradecer, ser grato a Deus por nós, pelas nossas famílias, pelo ar que nós respiramos, pelas ruas, pelas casas das árvores, pelos jardins lindo, maravilhoso. Nós temos que contemplar como a formosura, aquilo que Deus tem feito, é aquilo que Deus está fazendo, continua fazendo. Ele é o nosso Deus. Jesus é o quê? É tudo para nós, né? Então nós temos que estar unidos, para que nós venhamos ter o mesmo Espírito, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós temos que estar unidos neles, para nós nos tornarmos também ali, né, um só Espírito, não é verdade? Jesus, Ele é maravilhoso, Ele é lindo, irmãos. Nós temos que nos alegrar, agradecer, dar testemunho, né? Então isso nós temos que fazer, adorar. Nós estamos aqui, irmãos, para adorar o Senhor. Não importa se Ele está aqui, se Ele está ali, se Ele está lá, acolá, Ele está em toda parte, Ele está em nós. Nós temos que nos alegrar. Nós temos que, muitas pessoas procuram se embriagar, né, com bebida forte, nas farras, nas bagunças, nas orgias. Não, nós temos que nos alegrar, nós temos que nos embriagar no Espírito Santo de Deus, amém? Nós temos que, muitas pessoas falam assim, pessoas são loucas, nós somos loucas sim, por Jesus, não é verdade? Nós somos loucos por Jesus. E no versículo 11, e entrando na casa, acharam um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, adoraram, e abrindo os tesouros, lhe ofertaram dádivas, né? Ofertaram dádivas. E nós, o que nós estamos ofertando ao Senhor hoje? O que nós estamos trazendo presentes para agradar o nosso Jesus, né? Aqui, como fala, vemos os magos de longe, que estudava astronomia, estudava o quê? As estrelas antes, né, a gente falava magos, né? Magia, feitiçaria, fazia isso, fazia aquilo outro. Não, né? Nós temos que levar no lado certo da lógica.
os magos estudavam a astronomia, né? Então, vieram de muito longe em busca de quem? Do esperado Jesus. É isso que nós estamos buscando. É isso que nós esperamos hoje. O que nós vamos esperar mais sem ser o nosso Jesus maravilhoso? E hoje nós podemos chamar de Jesus o maravilhoso. Não é verdade? Então o que nós esperamos não precisa de ficar aqui, acolá, ele já está aqui. Ele já está aqui, nós podemos sentir a presença do Senhor, né? Nós podemos sentir. Então, assim como eu falei, né? Eu creio, por isso eu falei, de onde que nós viemos, de qual lugar que nós viemos. Eu vim do lugar que só Deus mesmo poderia me tirar. Eu creio que vocês também, né? De algum lugar que vocês vieram, né? Vocês estão aqui para quê? Para lembrar do passado? Vocês vão aqui para ficar remoendo o passado, na tristeza, do que aconteceu no passado? Ou nós hoje somos umas novas criaturas? A velha criatura morreu. Hoje nós vivemos em Cristo Jesus. Morremos para o mundo e nascemos para Cristo. É Cristo que vive em nós. Na verdade, é a verdadeira alegria. Quantas das vezes que parecia ser o fim, que não ia dar certo, que não vai conseguir. Quantas coisas nas nossas vidas que nós já queria até voltar para trás. Não, segue em frente. A estrela está aqui, a estrela que nos guia. Nós temos que esquecer tudo o passado, lembrar tudo é hoje, o que Deus tem para nós daqui a pouco, né? Amanhã ou depois, né? Daqui 1 hora ou 2, não sabemos se nós estamos vivos. Importante que nós estamos aqui na presença do Senhor, nós não podemos demorar. Deus tem pressa, não é verdade? Para nos usar, para nós ir, para nós mostrar, para nós fazer que essas pessoas tenham que conhecer Jesus, o Salvador das nossas vidas. Eles procuram refúgio em outros lugares, né? Eles estão andando errantes, cegos, eles não estão ouvindo, eles não estão enxergando que Jesus está aqui. Quantas pessoas que parecem, que eu falei com a pastora Luana, parece que tem pessoas que estão sendo arrebatadas. Ao mesmo tempo que eu estou aqui, já cai para trás. E aquele que cai para trás na presença do Senhor, aquele que cai, aquele que morre, né? Aquele que dá vida, igual como Jesus, como Deus, né? Deu o seu único filho para nos dar o quê? Vida com abundância. Na verdade, enquanto nós temos, que nós estamos aqui nessa terra, nos viventes, quando nós estamos respirando, louve, adore, exalta o nome do Senhor. Queridos, eu quero que vocês vejam bem em todas as coisas, não é verdade? Todas as coisas. Então esse é o nosso Deus grande, maravilhoso, né? Não importa que nós vamos, em qual lugar que nós saímos daqui, que Deus é que nos dirige para evangelizar, né? Para a gente andar, ir no ID, para a gente resgatar almas, né? Ganhar almas para Jesus. Jesus tem pressa, não é verdade? Não importa se o calo doeu, se o janete inchou, se o sapato apertou, não é verdade? Nós estamos andando, nós estamos seguindo a estrela, nós estamos levando as boas novas, né, para as pessoas, não é verdade? Então nós sentimos felizes, né, conserva? Nós sentimos felizes de estar aí andando pelas ruas, né, pelos lugares mais humildes. Aqueles que falam, esse lugar é assim, é perigoso, aquele lugar é assim, nada. Jesus é que está nos guiando por caminho, não é verdade? Glória a Deus. E vamos continuar, né, conserva? Vamos continuar. Quem também tiver, se me aconselha também, é só levantar as mãos, eu vou evangelizar. É bom demais, é gostoso, né? É lindo, a gente ganha o dia, né? E Deus também, irmãos, socorre os esforçados. Então não importa, irmãos, onde você veio, né? De onde você veio. Jesus diz, vinde, eu quero ouvir bem alto. E não importa de onde nós viemos, eu quero que vocês falam, declaram, né? Não importa onde, irmãos, que você veio, né? Jesus disse, vinde a mim, que eu vos aliviarei, né? Deus, né? Não importa de onde nós viemos,
né? O que importa é que nós estamos na presença de Jesus e Ele está aqui para nos acolher, Ele está aqui para que nós venhamos lançar sobre Ele todos os nossos cansaços, nossas ansiedades, né? Ele vai nos aliviar. Ele vai nos aliviar. Ele não manda nada além daquilo que nós possamos o quê? Suportar, não é verdade? Não foi vós, né? Que vieram, não foi nós. Nós não estamos aqui por nós mesmos, você sabe, nós que não, por nós mesmos não estava lá ainda, não é verdade? Talvez um sofrimento, talvez algum lugar que nós já teríamos, nem estaríamos mais aqui, né? Nós, mais do que foi Jesus que nos guiou até aqui, não é verdade? E até aqui nos ajudou, até aqui nos sustentou, até aqui nos tirou de lugares, lugares que parece que nós não estávamos suportando mais, né? Para nos mostrar um lugar bom, uma terra boa, né? Uma terra que emana leite e mel, uma terra que pode desfrutar do melhor, né? Mas que nós temos que obedecer, né? Verdade, para a gente desfrutar isso tudo. Mas, então, não foi vós que nós fomos guiados. Nós fomos guiados pela estrela do desejo de conhecer a Ele, né? Lá em João 15:16 diz: não foi vós que me escolhestes, não é verdade? Eu escolhi a vós. Se nós tivéssemos ainda no mundo, os prazeres do mundo, onde que nós éramos cegos, surdos, né? Nós ia ver o quê? Que estrela que nós ia ver? Nós ia olhar só para baixo, não é verdade? Olhar só para baixo, né? Mas Deus nos escolheu, né? Essa estrela que nos guia para lugares bons, né? O caminho, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Então creia, né? Segue Jesus, é o caminho. Aquele que me segue, Jesus fala, aquele que me segue tornará o Deus discípulos. Aquele que larga pai, mãe, filho, irmã, cachorrinho, tio, avó, o que for, né? Aqueles ali me amam, não é verdade? E se a gente aborrecer, aquele que aborrece os pais, aquele que aborrece a família em geral, tudo, é aquele ali que me ama e tornará meus discípulos. Amém? Jesus disse: eu vim para que todos tenham vida. E vida com o quê? Abundância. Diz glória a Deus. E quando você sai do lugar da petição, desperta o quê? Nós saímos daquele lugar. Hoje, muitas pessoas, né? Quando a gente sai do lugar assim, que nós vivíamos, né? Lugares impróprios, né? Hoje a gente é outra coisa, né? Então as pessoas ali do passado acham que a gente está metida, acham que a gente está desfazendo, não é, né? Nós não precisamos de ficar de mal de ninguém, desprezar ninguém por isso também, né? De jeito nenhum. Mas nós não podemos juntar com essas pessoas que a gente, verdadeiramente, no passado, nós seguíamos uma vida errada, né? Então muitas pessoas hoje vê o nosso modo de agir, nosso modo de falar, nosso modo de vestir. Muitas pessoas, né, têm inveja, né, o que Deus nos tornou hoje, não é verdade? Muitas pessoas nos invejam, muitas pessoas ali desperta ódio, né? Assim como o Herodes, né? Vai lá ver o que está acontecendo lá, quem também quer adorar, né? Então que venha os invejosos, venham os que nos odeiam, venham aqueles que estavam lá no mundo, quando a gente estava no mundo com aquela pessoa, nos lugares ali próprios, venham conhecer Jesus, venham adorar Jesus também, não é verdade? Venham adorá-lo. E, irmãos, eu vou passar uma mensagem aqui agora. Diz assim: Jesus nasceu na época do rei Herodes, uma época de guerras e ódio dos judeus e pelos romanos, onde batalhas eram travadas pelas terras. Foi nesse meio de turbulência que Cristo veio ao mundo, né? Tempo de quê? Tempo de sofrimento, né? Nas guerras, onde que eles queriam
matar os meninos, não é verdade? No tempo de sofrimento, matar as crianças, principalmente os meninos, não é verdade? E vieram os magos de longe. Eram pessoas que estudavam a astronomia e que nada tem a ver com a astrologia. Vieram em busca de um Messias, esperando pelo Jesus. Eu vou fazer isso aqui, vou fazer essa leitura breve, porque antes já tinha explicado na palavra, né? Mas está aqui a mensagem. Irmãos, não importa de onde você veio, Jesus disse: vinde a mim, né? Assim como eu já tinha dito, todos os cansados e oprimidos, né? Que assim como também falei, que não foi vós que vieram. Jesus falou: vinde a mim, não é verdade? Vinde a mim. Glória a Deus, né? Quando chegaram, despertaram, igual a gente tinha falado, curiosidade das pessoas que estavam naquele reino, principalmente em Herodes, né? Despertaram a curiosidade, né? Da estrela, do menino Jesus que ia nascer. Você sai do lugar da bendição em que estava para Jesus, né? Nasça em você. Nós saímos daqueles lugares, como tinha dito. Nós saímos daqueles lugares, né? De sofrimento, daqueles lugares que nós ficaram antes, né? No mundo, nas coisas erradas, nas vidas mundanas, no mundo aí, né? Então hoje não. Hoje nós deixamos o que? Cristo, né? Cristo está em nós, assim como disse. Hoje nós somos novas criaturas, né? Jesus nasceu em nós. Para que despertasse tantas vidas, né? Em outras pessoas. E principalmente em Satanás, irmãos, que é o Senhor de nossas vidas quando estamos onde? O Satanás era Senhor das nossas vidas. Quando nós estávamos o quê? No mundo. Não é verdade? Ele era o Senhor das nossas vidas. Nós éramos escravos. Não é verdade? Mas hoje nós somos libertos. Porque foi pela liberdade que Cristo nos libertou. Né? Herodes, que é hoje Satanás para nós. Ira. Tender de todas as formas, impedir de Jesus que a revelação da palavra, né? Herodes queria deter Jesus, mas ninguém detém o nosso Deus, nosso Jesus, não é verdade? Nasça na tua vida preguiça, medo, distância, dinheiro, família, defeito, na igreja, no pregador, nos obreiros, nos membros, vigiai o quê? E orai. No versículo 8 diz assim: o diabo é enganador. Herodes disse para eles saberem onde o menino iria nascer, para que também ele fosse adorá-lo. O diabo tenta nos enganar com falsas doutrinas, igrejas que não pregam o dízimo. Ele fala ao coração que certas coisas não são erradas. Igreja que não aceita o batismo no Espírito Santo. Irmãos, nós temos aqui falando sobre o dízimo. Nós temos que ser o que? Fiel no dízimo. Não é verdade? Porque nós sabemos que tem um devorador, contador e migrador. Se nós não ali ser fiel com Deus, como é que ele pode ser fiel conosco? Né? Por causa disso, por causa do dízimo, porque ele repreende o devorador da nossa vida financeira. Quando nós estamos no momento mais de aperto, quem vai nos salvar? Quem vai nos dar o livramento? Quem vai nos, na hora, vir com o socorro presente, mais presente nós precisamos? Não é Deus? Eu falo isso porque eu tenho prova disso. Eu estou falando porque eu vivo, né? Nós temos que viver, eu vivo no que prego. Muitas das vezes, quantas pessoas aí que nem estão aqui mais porque não acham a solução dos problemas. Qual que é a solução? É Jesus. Jesus é o socorro, né? Eu tenho ouvido coisas que eu falei, só Deus mesmo que socorre as pessoas. Tem irmãos aí, você que tem testemunhos, e elas ali ouvindo, ali eu vou falar, realmente é o nosso Deus que nos socorre.
Ele não deixa nós na aflição, Ele não deixa nós no aperto, Ele nos deixa sem ter falta de nada. Né? Aquele que busca a Deus de nada tem falta, Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso alívio, não é verdade? Ele apresenta, né, quando nós precisamos, nós passamos momentos mais difíceis das nossas vidas, não é verdade? Esse é o nosso Deus que nós temos, esse é o nosso Deus que vale a pena. Nós não estamos perdendo tempo, não. Nós estamos ganhando tempo, né, de estar aqui na casa do Senhor, aprendendo a palavra, ouvindo aquilo que Ele quer dizer através do irmão, do obreiro, do pastor, do missionário, né? Então Ele nos usa, não é verdade? Então esse é o nosso Deus, que supre as nossas necessidades, que vai além da medicina, não é verdade? Esse é o nosso Deus maravilhoso. E continuando, no versículo 9 diz assim, e no 10, os amigos viram a estrela sobre a casa de onde o menino estava, né? E levaram para chegar a Belém quase que 2 dias. Aqui no versículo 9. No versículo 9. E não presumais de vós mesmo, dizendo, temos por pai a Abraão. Não, é 9. Versículo 9. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinha visto no oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o quê? O menino, né? Então, nada pôde deter, né? Ali, o nascimento. Nada nos detém também, o diabo não vai nos deter. Nós temos que seguir em frente, nós temos que passar por cima de tudo, né? Que eu falo por cima de tudo o quê? Daquilo que o diabo vem colocando na nossa frente, nós temos que pisar, não é verdade? Nós temos que pisar, nós temos que seguir à frente, nós temos que seguir a estrela, nós temos que seguir Jesus, né? Então, não importa quanto tempo demora, mas nós estamos na frente, nós temos que seguir em frente, nada vai nos deter, não é verdade? E quando vier o menino, né, nós viemos o quê? Nos alegrar. Nós vamos nos alegrar. E você se alegra quando se vê Jesus hoje na forma da palavra ao seu coração. Palavra de cobrança, de santidade, de fidelidade, de perdão, de chamado, de obreiro, de dizimista. Tem alegria de vir à casa de Deus e de ser obreiro, de ofertar e orar, e de jejuar e obedecer o seu pastor, a sua igreja. Então se alegra naquilo que Deus colocou na sua mão, não é verdade? Se alegra de ser obreiro, se alegra de ser ali, abrir um culto, né? Se alegra de ser um ministro, se alegra de ser aquilo que Deus colocou hoje para você fazer. Amém? Nós não precisamos ter inveja de ninguém. Você faz aquilo que Deus ordenou, aquilo que Deus mandou, não é verdade? Então, entrando na casa do adorador, você está aqui para o quê? Adorar a mim? Quem? A Jesus. Ou veio à igreja apenas porque não tinha outra coisa para fazer? Não tem nada para fazer, vou ficar aqui mesmo, vou lá, vou sentar lá e vou ver o que tem lá, né? Mas nesse sentar, vou ver o que tem lá, vou ver o que tem lá, Deus acaba falando uma palavra que vocês precisam, amém? Uma palavra para se satisfazer, uma palavra para você sair daqui animado, né? Para ter o que fazer, né? Continuar fazendo o que Deus quer que vocês façam, né? Adorando ao Senhor, adorando ao Jesus, né? E defeitos da igreja e do obreiro, né? Já falei. Então, porque os defeitos da igreja e do obreiro, Deus está à procura de verdadeiros do que, irmãos? Eu não ouvi, acho que Deus também não está ouvindo que tem adoradores aqui não, né? Cadê a voz, a boca linda que Deus deu, a língua para falar não mal dos outros, mas para falar bem de Deus? Então, irmãos,
Eu quero ouvir assim como Deus quer também ouvir. Deus está à procura de quê? Aquele que adora em quê? Espírito e em verdade. Glória a Deus, diga aí. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus, né? Lá está em João 4:25. E ele está à procura de verdadeiros adoradores, aquele que adora em espírito e em verdade. Ofereceram presentes a Jesus, ouro, incenso e mirra. O que você tem oferecido a Jesus? Né? Eu falo porque tem muitas pessoas hoje que estão oferecendo um incenso. Que incenso é hoje? Né? Incenso é o quê? Não é um cheiro agradável, um cheiro até a Deus, né? Levar o cheiro, né? Mas hoje tem muita gente levando o quê? Mau cheiro para Jesus. Fedor, né? Que é o cheiro do quê? Do diabo. Mau cheiro do pecado. Quantas pessoas aí que tá fazendo com que chega às narinas de Deus mau cheiro. Cigarro, drogas, maconhas, palavras, né? Torpes, né? Quantas pessoas estão aí na imundícia, na vida mundana? Quantas pessoas que estão desagradando ao Senhor hoje? Quantas pessoas que estão dormindo, que não querem se despertar? Quantas pessoas que não querem se entregar a Jesus como único Salvador? Não é verdade? Perdendo tempo. Aí como aquele irmão, né, que estava ali adorando o Senhor. Vai ser tão lindo quando o meu sonho sair do papel. E caiu. Foi lindo. Ele foi levado, né? Foi levado para Deus. Tão lindo, tão maravilhoso, irmãos. Não perca tempo, adore, louve, faça o que Deus quer que vocês façam hoje. Antes que seja tarde demais, adore ao Senhor, faça o que Ele manda, vem na casa do Senhor, na presença do Senhor. Deus aqui, Ele está aqui, neste momento, Ele está sondando cada coração. A fidelidade, aquele que busca, né? Aquele que vive no id, não perde tempo. Nós não sabemos se hoje nós vamos estar aqui vendo o irmão passar ali, se vai ter aquele carro passar ali, se nós vamos chegar em casa, ver alguém, que está tudo bem. Nós temos que aproveitar o dia de hoje, o dia de agora, o momento que nós estamos vivendo a presença do Senhor. Então, irmãos, continuando aqui, mirra, né? Uma espécie de perfume, mirra, um perfume, né? Agradável, né? Dizem que é o perfume mais caro, né, irmãos? Mirra, né? É o que ofereceu aquela mulher nos pés de Jesus, é o quê? Alabastro, né? Ofereceu-lhe o melhor que ela tinha, o perfume mais caro, não é? Depois enxugou ali os pés dele com lágrimas. Será que nós estamos ali despejando nos pés de Jesus o quê, gente? Não é verdade? O que nós estamos oferecendo para Jesus hoje, nas nossas vidas? O que as pessoas no mundo aí estão oferecendo para Jesus? Tristeza, né? No coração de Deus. O que nós estamos levando para o coração de Deus, para Deus, hoje? Mas Ele está aqui para nos ajudar, irmãos. Ele está aqui para colher nossas lágrimas, não é verdade? Jesus é verdadeira alegria, nós temos que nos alegrar, cantar Ele com júbilo, né? Daqui a pouco o irmão ali vai fazer o louvor, né? Cantar Ele com júbilo, com alegria, não é verdade? Assim como Ele sempre faz. O que Deus deu para ele o talento para servir ao Senhor é a voz, né? Então nós temos que servir a Deus do jeito com o que a gente tem, não é verdade? Então, irmãos, estou finalizando aqui já, irmãos. Hoje a mirra é a nossa vida, o quê? Eterna. Temos que oferecer o melhor perfume para Jesus, o nosso comportamento, nossa atitude, nosso modo de falar, de viver nossa vida em santidade na terra, e o perfume a Deus. Nós temos que ser um bom perfume, não é verdade? Bom perfume de Cristo. Jesus chegando perto de você, Ele vai sentir um perfume agradável, ou terá que colocar o quê? Essa aqui está aqui, mas está com pecado, não estou conseguindo nem chegar perto, está cheirando muito mal. Jesus vai ter que tampar o nariz,
Não. Ele tem que respirar e ver que nós exalamos um bom perfume agradável. Não é verdade? Para levar até a Ele um bom perfume. Né? É isso que nós temos que fazer. Que já basta o mundo que está aí, né? Cheirando mal. Mas, Jesus chegando... e se não sentir o cheiro do pecado, de coisas erradas no coração, na alma e no quê? E no Espírito. Irmão, nosso corpo tem morada do Espírito Santo, onde não pode habitar mal nenhum. Deus habita em nós, verdade? Deus habita em nós. Glória a Deus por isso, né? Nós andamos na rua e com Jesus, com bom perfume. Nós não temos fedor para andar na rua, que nós exalamos bom perfume, né? Quantas pessoas falam que a gente está diferente. Oi, irmã, você está diferente, você está mais bonita, está com iluminado. O que aconteceu na sua vida? Foi Jesus, o Nazareno, né? Foi Jesus, o Filho de Deus. É lindo, irmãos. Então nós temos que ser assim, felizes, né? Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro, né? É lindo. Então, incenso era usado para queimar e oferecer a Deus a adoração. O nosso incenso hoje é a nossa vida espiritual na presença de quem? Nosso incenso na presença de Deus. Nossa adoração, nós temos que adorar, nós temos que adorar em espírito e verdade, né? Nós temos que, ou em casa, ou no trabalho, ou na rua, adorar o Senhor, tudo que Ele fez, tudo que Ele faz. Adorar porque nós estamos vivos, não é verdade? Nós podemos ter boca para cumprimentar um irmão, alguém na igreja para falar do amor de Deus. Nós adoramos ao Senhor porque Ele é bom, né? Adoramos não porque Ele faz, mas porque Ele é o nosso Deus maravilhoso. Então nós temos que adorar. Todo ser que respire, adore. Louve ao Senhor. Até os pássaros cantam, louvo a Deus, né? Até os cavalos, quando tá aí comendo, né? O jeito dele é agradecer a Deus pelo alimento, né? Ele se curva. Olha, não é verdade, irmãos? Então nós temos que adorar, agradecer a Deus, né? O alimento, adorar a Deus, por ter alguém que pregue, por a Deus, por alguém que louve, por alguém que está tomando conta da casa do Senhor, né? A obreira, os irmãos que estão sempre aqui. Então, adore ao Senhor por tudo, né? Tudo que Ele é. Adore o Senhor por tudo que Ele faz. E nossa obediência, nossa fé, nosso crer. Ouro, metal precioso, desde a antiguidade, moeda, muito usada naquela época para o sustento das pessoas, que é no versículo 11, né? No entanto, na casa acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se e adoraram o abrigo dos seus o quê? Quem falou tesouro? Glória a Deus. Abrindo os seus tesouros. E o tesouro de que hoje é o quê? É nossa fé, é nosso dízimo hoje. Né? Naquela época, os tesouros, né? Ali era o quê? Que eles ganharam para levar, né, para o menino, que é ouro, incenso e milho, os tesouros, né? O ouro, as moedas, era o quê? É para quando eles fossem embora, que eles não iam ficar aqui esperando Herodes. Não vai adorar Jesus, não. Herodes estava assim, ó, vou lá também para que eu adore a Ele. Adorar. Porque Herodes é o rei, quem ia ser o rei no lugar de Herodes? Vai acabar, daí queria o quê? Né? Não queria aquele que estava nascendo, que é o rei dos reis, né? Jesus é o nosso rei, rei dos reis, Senhor dos senhores. Vou adorar, vai lá que eu vou adorar. Que nada. Ó, Jesus recebeu ali, teria que ter recebido ouro, né? Moedas, para quê? Eles foram embora daquele lugar. Não é verdade? E sendo por divina revelação avisados com sonhos para que não voltasse para junto de Herodes, partiram para a sua terra e por outro caminho. Se não tivesse ouro, se não tivesse milho, se não tivesse incenso, se não tivesse ali moedas, tesouros que ofereceram para o nosso menino, né? Para Jesus, o sustento,
era o sustento dele para ir embora, né? Ali dele, para ele, tudo que o rei, né, merece. É isso que nós temos que oferecer para Jesus, o melhor. Não fica aqui adorando ao Senhor, fica aqui adorando, fica aqui se alimentando, fica aqui contemplando ao Senhor, né? Fica aqui sentindo aquele gostinho da palavra, que a palavra é doce como mel, não é verdade? Não tenha pressa, está tudo no lugar. Os filhos, filhas, casa, adore ao Senhor enquanto é tempo, enquanto pode, não é verdade? Adore. Eu saí de lá, Ouro Preto, longe, né? Longe, para adorar o Senhor aqui, para trazer a palavra para vocês, não é verdade? E que Deus continua nos abençoando, né? E que Deus continua te dando vocês força para tolerar aí outros tempos, sempre com o tempo, não é verdade? Me tolera, porque Deus é maravilhoso, né? E hoje, Deus, o ouro que deram para Jesus foi entregue nas mãos de José. Deus é sábio. Esse ouro serviu para sustentar. Eu não tinha lido, mas saiu. Né? Deus é maravilhoso. Até no que eu falar, Ele coloca na minha boca, né? Ouro. E hoje, este ouro, irmãos, o ouro que deram para Jesus foi entregue nas mãos de quem? José. Deus é sábio. Este ouro serviu para sustentar Jesus quando eles tiveram que o quê? Fugir. Né? Eu falei antes, mas Deus quis que eu falasse, não vai ficar aqui escrito. Glória a Deus. Hoje este ouro é o nosso quê? Dízimo. Hoje, este ouro é o quê, irmãos? Nosso dízimo, a nossa oferta, que sustenta o quê? A obra de Deus, irmãos. Por isso nós precisamos, temos que ser fiel no dízimo, na nossa oferta, porque na hora do momento mais difícil, quem que é nosso refúgio? É Deus. O que deram para Jesus para ele ir embora dali? Para ele sair de fuga? Não é ouro, mirra, incenso, moedas. Então é isso, irmãos. Dai-vos e seja dado. Como é que é? Dai-vos e seja vos dado. Não é verdade? Sempre a pastora fala isso. Dai-vos e seja vos dados. Então, assim como, irmãos, o ouro foi entregue a José, hoje e entregue ao quem? Ao pastor para sustento de Jesus. A obra de quem? Dele está aqui. Está lá em Hebreus 7:8. Né? Hoje, a obra, aqui que vocês dão, é para a obra, Senhor. A obra sem fé é o quê? É morta. Não é verdade? E porque tens oferecido ao Senhor Deus. E Senhor, o melhor ou o pior, ofereça hoje, o melhor da sua vida. Amém? Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus que Ele merece. Amém? Vou terminar aqui, já está atrasado para mim também sair de fuga, né? Daqui a pouco também eu vou sair. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, né? Vamos agradecer a Deus. Cada um agradece aqui do melhor possível. Agradeço ao Senhor neste momento, né? Mas então vamos orar em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor Jesus, por estarmos aqui na Tua presença, ouvindo a Tua palavra, que nós aprendemos hoje, meu Pai, meu Deus, Pai, nos alegrar, Senhor, adorar o Senhor, porque Deus está à procura de verdadeiros adoradores, aquele que adora em verdade. Senhor Jesus, meu Deus, vai tocando no coração de cada um dos irmãos, toque, Senhor Jesus, meu Deus, Senhor, no coração, na mente, no corpo,
vem desfazendo toda a magia de Satanás, meu Pai, para que aquela pessoa não desiste, meu Pai, de ver aquela estrela, meu Pai, que nos guia, Senhor Jesus. Meu Deus, a estrela da manhã, não importa se está de dia ou de noite, é a nossa estrela, é Jesus, meu Pai. Jesus nasceu para nos salvar, para nos resgatar, para tirar nas mãos das garras do inimigo, Pai. Oh Deus é maravilhoso, nós agradecemos ao Senhor, Pai, por enviar o teu Filho, Pai amado, o teu Filho único para morrer em nosso lugar, para nos salvar, meu Pai. Oh Deus maravilhoso, Senhor, vem com o teu poder, meu Pai, nas nossas vidas, meu Pai. Vem nos tocar, Senhor Jesus, com tuas mãos santas, poderosas, meu Pai. Meu Deus, que as pessoas que ouviram aquilo, meu Pai, da palavra, meu Deus, que foi dita aqui hoje, meu Pai, nesta manhã, Pai, é ser grata por aquilo que Deus te deu, é ser grata por aquilo que Deus vai dar ainda muito mais. Ah, Senhor Jesus, meu Deus, nós estamos aqui porque o Senhor, meu Deus, é bom, Senhor Jesus, meu Deus, porque nós estamos aqui para nós adorar o Senhor em espírito e em verdade, ó Pai. Visita, Senhor, nossos familiares, visita, meu Pai, nossos irmãos que nós ontem nós fomos no IT, meu Pai. Toque no coração de cada um para adorar o Senhor, para buscar o Senhor enquanto é tempo. Ah, Senhor Jesus, porque nós estamos nos tempos difíceis, nós estamos nos tempos de Noé. Ah, Senhor Jesus, meu Deus, mas com o Senhor, Pai, meu Deus, não, o Senhor resolve nossos problemas, meu Pai. O Senhor, meu Deus, é maior do que os nossos problemas. O Senhor, meu Pai, é nossa alegria, nossa razão de viver, Pai. Vai tocando, meu Pai, de vida em vida, meu Pai, desde o alto da cabeça até a planta dos pés, meu Pai. Que essas pessoas andem, força, Pai, meu Deus, para viver, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, para que eles não possam desistir, para que seguir ao Senhor, meu Pai, porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. Ah, Deus maravilhoso, Deus lindo, santo, digno de toda honra, de toda glória, dado para ti, Senhor. E nós agradecemos ao Senhor neste domingo na tua presença, Pai. E que o Senhor possa, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, mostrar, meu Pai, o caminho também dos filhos, meu Pai, para que deve andar, para quando ficar mais velho, não se desviar deles, meu Pai. Abençoa, Senhor, a tua igreja, abençoa, meu Pai, tua casa, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe.